E aí, pessoal? Bom, dando continuidade, nós iremos agora resolver as atividades relacionadas à velocidade escalar e velocidade instantânea que se encontram na apostila de vocês na página 40. Tudo bem? Bom, a primeira atividade diz o seguinte: em uma partida de futebol entre Brasil e Argentina, o jogador Kaká marcou o terceiro gol ao final de uma arrancada de 600 metros. Supondo que ele tenha gastado 8 segundos para percorrer essa distância, determine a velocidade escalar média do jogador nessa arrancada. Bom, como é que eu vou calcular essa velocidade escalar média? Eu vou dividir a distância percorrida pelo Kaká, que é de 60 metros, pelo tempo que ele gastou para percorrer essa distância, que é de 8 segundos. A conta é direta. Nesse caso aqui, o deslocamento do jogador, ele se confunde com a distância percorrida. Então, observem, essa velocidade média é a razão entre esse deslocamento de 60 com o tempo que ele gastou para percorrer esses 60 metros, que é de 8 segundos. Logo, dividindo 60 por 8, eu tenho uma velocidade média de 7,5 metros por segundo. A unidade já se encontra no sistema internacional. Eu não preciso fazer transformação nenhuma para obter o meu resultado. A distância já está em metro, o tempo já está em segundo, o resultado sai direto em metros por segundo. Tudo bem? Questão 2. Imagine que você tenha que fazer uma viagem de 120 km, ou seja, o seu deslocamento, entre duas cidades. Calcule quanto tempo em minutos, ele pede isso, você gastaria se estivesse em um carro com as seguintes velocidades. Na letra A, percorrer essa distância de 120 km a uma velocidade de 80 km por hora. Eu vou dar uma dica. Resolvam o exercício com as grandezas nas unidades que elas se encontram. No final eu faço a transformação do tempo para minutos. Então observem. A velocidade média é a razão entre o deslocamento e o tempo. Foi dada a velocidade média de 80 e o deslocamento de 120. Como é que eu calculo esse tempo? Multiplicando essa expressão em cruz. Se eu multiplicar em cruz, eu troco o ΔT por 80. Então, o tempo que ele gastou aqui é de 120 dividido por 80. O que acontece? O resultado sai em hora. Então, quando eu divido 120 por 80, eu tenho 1,5 horas. Para eu transformar essa 1,5 horas em minutos, basta multiplicar 1,5 por 60. Então, multiplicando 1,5 por 60, esse ΔT é de 90 minutos. Tudo bem? Letra B, mesmo esquema. Agora é para percorrer a distância de 120 km a uma velocidade média de 100 km por hora. O que é velocidade média? É a razão entre o deslocamento e o tempo. Qual que é a velocidade média? 100 km por hora. Qual que é o deslocamento? 120 km. Calculo o tempo. Inverto. Na expressão ΔT por 100, meu ΔT 120 dividido por 100 dá 1,2 horas. Multiplicando isso por 60, nós temos 172 minutos. E, finalmente, percorrer essa distância de 120 km a uma velocidade média de 120 km por hora. Qual que é a relação? Velocidade média é o deslocamento pelo tempo. No item C, essa velocidade média é de 120 km. O ΔS é de 120 km por hora. O ΔS é de 120 km.
calculo o tempo. Divido 120 por 120, ele percorre essa distância de 120 km com uma velocidade de 120 km por hora em 1 hora. Transformando em minutos, nós temos um intervalo de tempo de 60 minutos. Tranquilo, gente? Bom, vamos para o próximo exercício, que é o exercício 3. Uma pessoa caminha sobre uma esteira com velocidade de 6 km por hora durante 30 minutos. Qual a distância percorrida pela pessoa em metros? Bom, vamos entender uma coisa. Minha velocidade está em quilômetro por hora, meu tempo está em minuto. Então isso não casa, ó. Velocidade em quilômetro por hora e tempo em minuto não casa. Porém, o que acontece? Se eu transformar essa velocidade aqui em metros por segundo, eu tenho que transformar também esse tempo em segundo. Transformando essa velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo, eu já saio com o resultado aqui direto em metros. Mas dá muito trabalho, porque eu não vou ter o valor exato no cálculo. Eu vou ter que dividir 6 por 3,6. Eu vou ter que transformar esse minuto em segundos. Ou seja, eu vou ter que multiplicar isso por 60. Então, eu acabo fazendo conta desnecessária. Qual que é o mais fácil? Mantenho a velocidade em quilômetro por hora, transformo o tempo em segundo, em hora, perdão. Transformo esse tempo em hora. Então, o que nós teremos? Mantive a velocidade em quilômetro por hora, 6 km por hora. Transformei o meu tempo em minuto em hora, ou seja, dividi por 60. 30 minutos, meia hora. Aí o que vai acontecer? Na hora que eu substituo 6 na velocidade e meio no tempo, eu calculo ΔS multiplicando 6 por 0,5. O resultado que eu encontro, como a velocidade está em quilômetro por hora e o tempo está em hora, eu encontro um deslocamento em quilômetros. Aí basta multiplicar por 1000 que eu acho o deslocamento da pessoa em metros. Então essa pessoa ela percorreu 3 km na esteira, que corresponde a 3.000 metros. Tudo bem, gente? Quarto exercício. Em um passeio de final de semana, uma família viaja de carro de Macapá até Porto Grande, percorrendo aproximadamente 100 km a uma velocidade média de 100 km por hora. Então, esse primeiro trecho de 100 km a uma velocidade média de 100 km por hora, ele é simples de calcular o tempo. Ele levou 1 hora para percorrer isso. Nessa cidade, param por 1 hora e seguem viagem para Ferreira Gomes, percorrendo mais 40 km em 30 minutos. Com esses dados, pode-se afirmar que a velocidade média em quilômetros por hora desenvolvida pelo carro no percurso entre Macapá e Ferreira Gomes foi de quanto? Ou seja, velocidade média no percurso total. Então vamos observar o seguinte. Inicialmente, nós temos uma figura que representa as posições de Macapá, Porto Grande e Ferreira Gomes. A distância entre Macapá e Porto Grande ela é uma distância de 100 quilômetros que foi percorrida com uma velocidade média, que é o V1, de 100 km por hora. O que aconteceu? Em Porto Grande, eles tiveram um tempo de parada de 1 hora. Aí eles percorreram de Porto Grande até Ferreira Gomes mais 40 quilômetros, que é esse deslocamento 2 aqui, num intervalo de tempo
de 30 minutos, que é meia hora. Qual que é a ideia? Calcular a velocidade média de Macapá até Ferreira Gomes. Ou seja, relacionar a distância total percorrida com o tempo total que essa distância foi percorrida. Observem que eu não tenho um intervalo de tempo no primeiro trecho, mas eu calculo esse intervalo de tempo relacionando o deslocamento e a velocidade média. Eu tenho que levar em consideração o tempo que ele ficou parado em Porto Grande. E, adicionado a isso, eu tenho mais meia hora de tempo da distância de 40 km que foi percorrida de Porto Grande até Ferreira Gomes. Então, a primeira etapa nossa é calcular esse intervalo de tempo ΔT1, que é obtido dividindo-se a distância de 100 km pela velocidade de 100 km por hora. Vamos lá? Aí, ó, cálculo do tempo ΔT1. Velocidade média do trecho 1 é o deslocamento ΔS1 pelo tempo ΔT1. 100 da velocidade média por 100 do deslocamento sobre ΔT1. Logo, esse ΔT1 é o intervalo de tempo de 1 hora. Então, demorou 1 hora para sair de Macapá e chegar até Porto Grande. Qual que vai ser a velocidade média no trecho todo? Vai ser o deslocamento total dividido pelo tempo total que ele levou para percorrer esse deslocamento. Qual que é o deslocamento total? É o ΔS1 mais o ΔS2. Qual que é o tempo total? É o tempo que ele levou para percorrer esse ΔS1, que é o ΔT1, mais o tempo de parada, mais o tempo que ele levou para percorrer ΔS2, que é ΔT2. Com isso a gente tem que o deslocamento total é 100 mais 40 e o tempo total, 1 hora do primeiro trecho, mais 1 hora que ficou parado, mais meia hora do segundo trecho. Então, eu vou ter 140 dividido por 2,5. Esse motorista realizou esse percurso todo numa velocidade média de 56 km por hora. O que significa isso? Se ele tivesse saído de Macapá e percorrido até Ferreira Gomes, mantendo uma velocidade constante de 56 km por hora, ele ia gastar 2 horas e meia para percorrer esse trajeto de 140 km. Logo, a alternativa certa é a letra D. Tudo bem, pessoal? Finalizando, nós temos o motorista de um caminhão percorre a metade de uma estrada retilínea com velocidade de 40 km por hora. A metade do que falta com velocidade de 20 km por hora. E o restante com velocidade de 10 km por hora. O valor mais próximo da velocidade média para todo o trajeto é de quanto? Bom, a ideia aqui é bacana. Olha só, eu vou considerar uma figura em que o ponto A é o meu início da trajetória e o ponto D é o fim. O que acontece? Ele percorre metade dessa trajetória AD com uma velocidade de 40 km por hora e na metade que resta ele percorre metade com 20 e o restante com 10 km por hora. Por isso que tem esse ponto C no meio aqui, ó. O ponto B ele representa a metade do segmento AD e o ponto C representa a metade do segmento BD, que é relacionado ao restante do deslocamento do corpo na trajetória. Então, o ponto C
é a metade da metade. Observe o seguinte, ó, eu não sei quanto mede essa trajetória toda. Então, eu posso chamar esse deslocamento de A até D de x. Logo, qual que é o deslocamento do motorista no trecho AB? É a metade do deslocamento total, que é x. Qual que é o deslocamento do motorista no trecho BC? É a metade desse segmento BD, ou seja, é a metade da metade. 1/4 de x. Qual que é o restante? Os 1/4 que falta. Observem que, se eu somar esses dois deslocamentos finais aqui, eu tenho esse deslocamento que é a metade do todo. Vamos relacionar agora o quê? Vamos relacionar a esse deslocamento AB a velocidade que ele possui no trecho, ao deslocamento BC a velocidade que ele possui, que é de 20, e ao deslocamento CD a velocidade que ele possui, que é de 10 km por hora. Por quê? Porque eu quero calcular a velocidade média na trajetória AD, ou seja, no trecho todo. Então, para eu calcular essa velocidade média no trecho todo, eu preciso saber qual que é a distância total que ele percorreu, que nós relacionamos ao valor x, e o tempo todo que ele levou para percorrer essa distância. Esse tempo vai estar associado à velocidade de 40, de 20 e de 10 km por hora. Ou seja, com isso eu calculo o tempo no trecho AB, o tempo no trecho BC e o tempo no trecho CD. Vamos lá? Observe. Cálculo do tempo AB. A velocidade média no trecho AB é o deslocamento AB dividido pelo tempo em AB. Multiplicando isso em cruz, porque eu vou ficar com uma expressão que vai estar em função de x, aplicando as devidas operações matemáticas, o tempo que ele gasta para percorrer o trecho AB é de x sobre 80. Por que x sobre 80? Porque eu não conheço o valor do deslocamento. Então, represento por uma variável. O cálculo do tempo em BC, a mesma coisa. Velocidade média em BC, 20. Deslocamento, x sobre 4. Multiplicando em cruz, eu tenho 20 vezes o tempo no trecho BC igual a x sobre 4. Passando 20 multiplicando o denominador, o tempo que ele gasta para percorrer o trecho BC é de x sobre 80 também. Aqui são transformações matemáticas, tá? Volto a afirmar, eu não estou dando valor para esse x aqui porque eu não tenho um valor numérico associado ao deslocamento. No final vai simplificar tudo, vai ficar fácil. Cálculo do tempo no trecho CD. É a velocidade no trecho CD, que é igual o deslocamento no trecho dividido pelo tempo nesse trecho. A velocidade no trecho é de 10, passando esse ΔTCD multiplicando a velocidade, eu tenho 10 vezes esse intervalo de tempo, que vai ficar igual a quem? O deslocamento, por isso que fica x sobre 4, igual nos casos anteriores. Então, o tempo que ele leva para percorrer esse trecho CD é de x sobre 40. O que acontece? Eu preciso calcular a velocidade média, que é a distância total percorrida, que é a distância no trecho de A até D, que é x, dividida pela soma de todos esses tempos que nós calculamos. Olha lá, ó, cálculo do tempo total no percurso. O tempo que o motorista leva para sair do ponto A e chegar até o ponto B é a soma do tempo de A até B, de B até C, de C até D. Uma soma de frações com denominadores diferentes. Tiro MC, que é 80, divido 80 por 80 dá 1 vezes x, 80 por 80 dá 1 vezes x aqui, 80 por 40 dá 2, vezes x, 2x. Logo, o tempo total é de 4x sobre 80. Simplificando numerador e denominador por 4, eu tenho x sobre 20 horas. É o tempo que ele gasta para percorrer essa trajetória, cuja medida é x. Aí, para eu achar a velocidade média, basta dividir
a distância total percorrida, que é x, pelo tempo que ele levou para percorrer, que é x sobre 20, multiplico isso em cruz, eu vou ter 20 vezes, x vezes 20 sobre x, simplifico x com x aqui, ó, eu tenho uma velocidade média no trecho de A até B de 20 km por hora. Isso corresponde ao item B dessa questão 5. Tudo bem, pessoal? Bom, com isso, eu tenho um conteúdo com vocês para a próxima semana. Esse conteúdo ele tem que ser estudado. Eu propus aqui para vocês atividades que no volume 1 de vocês são as atividades da sessão Hora do Estudo e são os exercícios de 7 a 13. Esses exercícios de 7 até 13, eles se encontram na apostila de vocês, na página 61 e 62. E eu quero que esses exercícios sejam entregues no meu e-mail. Eu vou colocar ele aqui de novo. Toda aula eu vou fazer isso, tá? E essas atividades têm que ser entregues para mim no meu e-mail até dia 10/4. Sem falta. Eu estou computando o ponto de vocês. Então, essa aula que foi dada, ela serve para entregar as atividades na semana do dia 10/4. Tudo bem, pessoal? Boa semana para vocês. Se cuidem e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.